Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui a gente apresenta evidências que impactam a nossa prática clínica com um episódio toda semana. Para não perder nenhum episódio e nenhuma atualização, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Eu sou a Aline, médica de família, trabalho com telemedicina. Patrick, médico de família, atua em consultório próprio. E eu sou o Luciano, sou médico de família, faço atendimentos presenciais e à distância e também trabalho com apoio acadêmico ao programa Mais Médicos. Gostaríamos de lembrar que nada do que falamos aqui representa as posições das instituições onde trabalhamos, apenas são os nossos pontos de vista como médicos. As referências vão ficar disponibilizadas na área de texto de descrição do canal que você estiver ouvindo. Então, dos nossos 3 artigos hoje, a Aline vai trazer um artigo sobre disfunção miofascial em mulheres com dor pélvica crônica associada à endometriose. O Patrick vai trazer um pouco de luz sobre um índice Roma e a sua relação com predição de diabetes. E aproveitando o tema diabetes, eu vou trazer o meu sobre uso do jejum intermitente como estratégia para manejar a diabetes em pessoas que usam insulina. Ele veio porque eu estou numa fase de relativização daquela regra básica de comer de 3 em 3 horas, que antes era muito ressonante em todas as nossas práticas, e com o surgimento de evidências do jejum intermitente como um meio de restringir a ingesta calórica, naturalmente o pensamento de uso dele para pessoas com diabetes surgiu, mas surgiu com um certo conflito. Será que pode? Será que não pode? Será que não vai causar hipoglicemia? E o objetivo desse artigo é justamente investigar a segurança e a possibilidade do uso de jejum intermitente em pessoas com diabetes tipo 2 usando insulina. Então, esse estudo foi feito por um grupo de pesquisadores da Áustria e publicado em 2023 no Diabetes Care. E é um ensaio clínico randomizado com 46 pessoas, divididos em 2 grupos. Eles dividiram as pessoas em fazendo jejum intermitente e outras que não fizeram, e foi um segmento de 12 semanas. Para o grupo que fez o jejum intermitente, eles fizeram 3 dias de jejum não consecutivo e analisaram como desfecho primário mudanças na hemoglobina glicada, como desfecho secundário peso e como desfecho terciário a dose de insulina utilizada. E a conclusão é de que usar jejum intermitente como estratégia baixa em até meio ponto a hemoglobina glicada. E não teve nenhum episódio de hipoglicemia severa. Como desfecho secundário, ainda foi encontrado uma perda de 3% do peso corporal em 40% dos participantes. Então ainda tem uma chance de fazer o sujeito perder peso. Eles fizeram algumas peculiaridades que talvez limitem um pouco a levar isso para a nossa interpretação prática. Então, eles começaram o estudo com todos sendo transferidos para a insulina glargina. E no dia do jejum, quando as pessoas ficavam sem o jejum, tinha toda uma tabelinha que regrava o uso da insulina. Então, as pessoas diminuíam a dose da insulina em 20% naquele dia que eles estariam de jejum. E tinha uma regrinha também do que fazer se estiver baixo demais, do que fazer se estiver alto demais. E é interessante porque nesse mesmo estudo, uma das motivações de ser realizado é uma meta-análise que traz que o jejum intermitente era uma boa opção para pessoas que usavam outras medicações que não insulina para manejar a diabetes. Então, temos já algum grau de evidência de que o jejum intermitente é uma possibilidade para pessoas com diabetes. E agora, o jejum intermitente passa a ser uma das opções que eu penso na hora de manejar diabetes, o que até então parecia menos natural, agora está parecendo que é algo mais interessante. Desde que seja nesse molde aqui, com bastante cuidado, até para a pessoa que tem uso de insulina, e que a base seja um jejum intermitente de 16 a 18 horas, com mais ou menos 25% da ingesta calórica que seria no dia. Não adianta você comer uma vez no dia e comer toda a alimentação. Mas isso é regra básica do jejum intermitente também, né? Então, foi interessante fazer essa reflexão. Acho que a gente tem um grande viés de estudo, que é a população da Áustria, né? Fico imaginando que a população média da Áustria deve ser, tipo, equivalente à nossa classe média alta, à classe alta aqui. Sim, que me parece uma coisa de pessoas que vão ter muito mais acesso
medicação, estudo, alimentos mais saudáveis, uma capacidade de lidar melhor com o uso de insulina e manejo e autocontrole, assim. Óbvio que isso pode até independer de classe social, mas eu vou imaginar que deve existir uma correlação entre classe social e renda com a capacidade da pessoa conseguir manejar a própria diabetes, a própria asma, né? Tinha aqueles quadros de autocontrole de asma, né? Então, assim, é uma coisa que me parece interessante. Espero não estar sendo muito paternalista aqui, talvez correndo o risco de ser. Mas me parece uma coisa difícil de colocar. Fico pensando na minha população, assim, que eu atendo. Eu consigo imaginar alguns pacientes que talvez conseguissem ter um controle em volta disso, mas a maioria não me parece alguém que eu acho que o risco me pareceria alto. Para mim, jejum intermitente tá que nem estatina, assim, tem tipo um lado versus outro, assim, falando, é super difícil de avaliar a literatura nesse sentido, assim. Eu fico entusiasmada como alternativa, assim, também, mais uma vez, né, me pergunto, teve uma comparação entre homens e mulheres, será que são efeitos semelhantes, tal? Mas eu fico com a mesma ponderação que o Patrick, né? Será que isso se expande à nossa realidade, né? Não há dúvida que densidade de informação e de medidas que tem que ser tomadas é grande. Então, realmente, o sujeito que não está nem conseguindo controlar diabetes com insulina, não teve nenhuma melhora, não é um candidato a fazer isso. Mas é algo que vai ser aplicado aí numa pequena parcela das pessoas, provavelmente. Eu, pelo menos, na minha prática, começarei a experimentar em algumas situações com menos medo, que eu tinha muito medo de falar de jejum intermitente para algum perfil de pessoas, e diabetes era um dos grupos, né? Talvez não comece com pessoas que usam insulina mesmo, mas pelo menos para as pessoas que não usam insulina, talvez seja uma estratégia, principalmente as pessoas que têm mais dificuldade de ter uma regularidade alimentar, por conta de trabalho, por conta de uma coisa, talvez encaixe um pouco melhor. E aí a densidade de informação fica menor, porque realmente manejar insulina já não é fácil, manejar insulina, alguns dias sim, alguns dias não, é um pouco mais complicado. Mas, por outro lado, o cara que está usando medicamento já tem uma abertura maior aí, né? Eu lembro de um estudo que eu vi no passado, até a gente apresentou aqui sobre comparação de jejum intermitente com algum outro tipo de jejum, não me lembro do nome agora. Mas eu acho que um grande problema desse tipo de estratégia era a manutenção. Eu acho que as pessoas conseguiam manter tipo 3, 4 meses, aí 6 meses tinha voltado tudo pro caminho normal, assim, já. É isso, assim, acho que eu tô na linha, assim, também. Jejum intermitente e bruxaria tá lá. Eu sei que não foi isso que a Aline falou, mas acho que essa lógica de... É a tentativa de cancelamento do dia. Essa lógica de tipo, vitamina D, jejum intermitente, não é uma coisa que parece que vai ter 1000 resultados diferentes, vai beneficiar um monte de coisa. Não sei, assim, se funciona para você a longo prazo, show, mas eu confesso que eu não tenho ficado tão... Que nem atividade física, assim, não existe a coisa ideal. Não é pesca submarina que vai prevenir infarto. É o que dá para fazer, colocar na sua rotina. Acho que a alimentação, eu tô seguindo essa mesma lógica. Boa. Bora pro próximo? Vamos lá. Próximo é o meu. Eu vou falar um pouco sobre relação de índice OMA e a prevalência de diabetes. Ou seja, índice OMA serve para alguma coisa? Ele serve para predizer a chance da pessoa ter diabetes ou não? Ou até pré-diabetes, se a gente vai aceitar. Esse estudo saiu no BMC Endocrinology Disorder em 2023, tá? E foi uma tentativa de avaliar, então, se o índice ROMA-IR e índice ROMA-B são bons preditores de diabetes. Quem sabe o que são índice OMA-IR e índice OMA-B, show de bola, mas eu vou tentar explicar aqui brevemente. A ideia é que o índice OMA-IR seja a resistência insulínica das pessoas. O que isso quer dizer, Patrick? Cara, fizeram uma conta aqui, depois a gente pode colocar aqui na tela para vocês verem, quem estiver vendo no YouTube a gente pode botar aqui para ver, mas é uma conta bem conta, assim, parece uma fórmula de Bhaskara que tenta juntar e trazer um índice. Então avalia a glicemia, avalia a insulina da pessoa. O que isso me traz é que me parece um índice muito frágil. De cara, me parece um índice muito frágil. E mesma coisa com o ROMA-B, que é uma tentativa de avaliar a função das células B pancreáticas. Tá certo? Bom, esse estudo foi feito na população do Teherã,
Eles têm uma coorte andando lá faz uns anos, achei bem legal assim, mais ou menos como Elsa aqui no HU. É uma população, o nome da população chama Estudo de Lipídios e Glicose de Teherã. Então, avaliam-se coisas em volta de diabetes e colesterol na região de Teherã. Eu nem falei, mas por que eu quis falar sobre isso? Tô vendo um monte de gente agora me pedir Roma, um monte de médico pedindo Roma nos check-ups das pessoas, ou para avaliar diabetes, e eu estava muito incerto para que servia isso. Assim, a princípio eu achava que não ajudava muita coisa, mas eu não tinha informações, então eu ficava calado. Agora eu tenho mais noções em volta disso. Essa população conta com mais ou menos 13 mil pessoas, tá? Essa população de Teherã. Se excluíram pessoas antes dos 20 e acima dos 70. Se excluíram pessoas com diabetes e pré-diabetes. Mulheres grávidas, pessoas que usavam corticosteroide, pessoas que não tinham informação de glicose de jejum ou resistência ou insulina, e pessoas que não tinham informações no geral. Sobraram, então, mais ou menos 2.400 pessoas. O que foi coletado, então, foram dados de teste de tolerância oral à glicose, glicemia de jejum, além do índice OMA, calculado a partir de glicemia de jejum, insulina e insulina, índices de insulina séricos, histórico familiar. E as pessoas foram sendo seguidas com avaliações trienais para ver se elas apresentaram um quadro de diabetes ou pré-diabetes. Pré-diabetes sendo classificado aqui como glicemia de jejum entre 101 e 125, e no TOTG foi considerado entre 140 e 200, se eu não estou enganado. Acho que é isso. Posso checar depois, mas acho que é isso. E foram usados 4 modelos aqui, uma ideia de estatística, tentando ajustar para um que não ajustou para nada, um que ajustou para idade e gênero, um que ajustou para idade, gênero, síndrome metabólica e outras coisas, e um que ajustou para idade, gênero, síndrome metabólica, triglicerídeos, pressão e um monte de outras variáveis. De maneira geral, se alguém quiser ler o estudo, eu achei super legal, assim, acho super bem feitinho, bem apresentado. Então, o que ele coloca, ele tenta mostrar, ele coloca uma figura final, um quadro final, onde ele fala onde a pessoa aparecia no começo, né, assim, e qual foi o resultado final dela. Então, das 2.400 pessoas, 1.440 de cara tinham uma glicose normal, assim, mantiveram uma glicose normal no final. Só 65 dessas 2.400 tiveram um quadro de diabetes, corresponde a mais ou menos 2%, quase 3% do total. E o que é muito interessante, né? O índice OMA das pessoas que não tinham, que no final acabaram, o índice OMA inicial das pessoas que acabaram com a glicose normal é de 1,6 na média, e das pessoas que tinham diabetes de 2,4. Então tem um aumento. Mas as pessoas que tiveram pré-diabetes tiveram um índice aí no meio, 1,7, 1,8, 1,9, de Roma IR, tá? Não Roma B. Qual que é o grande problema na minha visão aqui? O overlap, né, assim, tipo, o leque, onde a pessoa podia pontuar, praticamente, assim, ele tá, todos os valores que a pessoa tinha no começo, ela podia cair no final, ela podia ter diabetes, ela podia não ter diabetes, ela podia ter pré-diabetes, tá? Isso para as duas, para Roma B e Roma IR. A avaliação aqui do estudo falou que talvez o Roma IR tenha uma boa relação para diabetes e pré-diabetes, ou Roma B eles falaram que não tem uma boa relação. Mas, de novo, avaliando aqui os dados, se você olha uma pessoa que teve um Roma IR aqui de 2, por exemplo, ela pode estar no grupo que no final vai ter diabetes, que vai ter pré-diabetes, ou que não vai ter diabetes. Então, assim, honestamente, não parece que ajuda muito. Logicamente, é uma divisão gaussiana, né? Então, quanto mais alto o Roma IR da pessoa, talvez aumente a chance de ter diabetes. Parece que pessoas que tiveram acima de 3, essas daí foi um bom preditor para diabetes, Roma IR. Mas, de maneira geral, tipo 2.1, 2.4 mesmo assim, podia ser uma pessoa que não ia ter diabetes. Então, a avaliação do índice OMA, além de como ele é feito, Roma IR e Roma B, continua não me convencendo que é um bom preditor para ver se a pessoa vai ter diabetes ou não. Tá certo? Eu achei bem honesto dos autores aqui, o que eles estavam falando em volta disso. Eu gostei bastante de como eles estavam falando e apresentando os dados deles. O que eles falaram, que a limitação deles mesmo, que eu achei um grande ponto, é, cadê os dados de hemoglobina glicada? Tá? Porque eles consideraram diabetes em glicemia de jejum acima de 125 e TOTG acima de 200. Mas então acho que um grande ponto aqui foi a falta de hemoglobina glicada para ter um pouco mais acurados os resultados.
Não, bem interessante, Patrick. E eu acho que isso me levanta a pergunta, né? Bom, vem um indicioma alterado, né, no consultório. O que isso muda, né, na prática, assim? Você tem alguma... Sim, tem uma alguma... resposta boa. Absolutamente nada. Porque assim, você vai deixar de pedir a glicemia de jejum para pessoa de 45 anos daqui a 1, 2 anos? Pô, acho que eu não vou. Então, assim, eu vou continuar pedindo. Talvez a pessoa, né, tiver super magérrima, super esportiva, talvez eu considere não pedir uma glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada numa avaliação de rotina nos próximos anos. Mas, honestamente, mesmo assim, provavelmente eu vou pedir porque é um exame barato e que erra pouco. Então, assim, eu não vou pedir mais por conta disso e eu não vou pedir menos. Então, assim, não impacta nada a prática, assim. Talvez, quem sabe, um dia aumente a possibilidade de ter diabetes e pré-diabetes. Pô, mas isso a gente consegue avaliar tranquilamente em exames que a gente já faz. Então, para que a gente vai fazer isso? Não me convence, não. E eu tenho visto muito em contextos em que a gente está querendo avaliar síndrome metabólica ali em pessoas com síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, né, é muito comum você ver esses pedidos juntos, assim. Isso não faz parte de um guideline, né, propriamente, mas é comum, né, na prática incluírem isso. E para mim fica também, de novo, né, para mim sempre ficou isso, bom, mas legal, eu já sei que eu tenho, né, que a síndrome dos ovários policísticos tem um risco aumentado de síndrome metabólica e eu vou precisar intervir nisso, né, com orientações de atividade física, mudança de alimentação, enfim, fazendo orientações, boas orientações, nesse sentido, né. Então, de novo, acho que o índice contribui pouco para, né, para o tipo de orientação que eu vou fazer, para o tratamento que eu vou fazer. Pouco me parece você sendo generosa, Aline. Só não queria falar nada. E aí, Patrick, você chega a ver dentro desse artigo alguma correlação de índice Roma sendo mantido na mesma pessoa? Porque pelo que você me contou, uma predição não é possível quando você vê um índice. Mas se você vê 2, 3 e eles estão subindo, por exemplo, será que isso é uma interpretação que faria sentido ou ele nem avaliou isso no artigo? Ele não avaliou, tá? Ele pegou um cut point inicial e foi avaliando essas pessoas com esses resultados que ele falou, diabetes, pré-diabetes, depois de 3 em 3 anos. O tempo de mediana seguido foi 6 anos, se eu não estou enganado. Mas ele não avaliou não, assim. Mas acho que é isso, né? Como ele está avaliando níveis de insulina e glicemia, se tiver constantemente subindo, provavelmente a pessoa tem uma chance, vai aumentar a chance da pessoa ter diabetes. Mas aí você acompanha na hemoglobina glicada ou na glicemia de jejum, que são basicamente exames melhores para isso. Boa. Bom, então vou seguir aqui. Eu trouxe um artigo que foi publicado em 2020 no Jornal Europeu de Dor. Ele aborda a disfunção miofacial generalizada e sensibilização central em mulheres com dor pélvica crônica associada à endometriose. É um estudo que eles pegaram, né, num contexto de que mulheres com dor pélvica crônica que persistem, aliás, mulheres que persistem com dor, mesmo após intervenção para remoção de lesões no tratamento ou tratamento hormonal otimizado de endometriose. Eles queriam, né, caracterizar a presença e a distribuição de dor e de disfunção miofacial, sensibilização central, além, né, da dor pélvica associada à endometriose nessas mulheres. É um estudo transversal com 30 mulheres com endometriose e dor pélvica crônica. Eles incluíram pacientes de 18 a 50 anos que tiveram endometriose diagnosticada cirurgicamente e que tinham dor pélvica por mais de 3 meses. O que eles fizeram? Eles era um ginecologista e um fisiatra, faziam exames, um exame ginecológico, primeiro, né, o ginecologista fazia esse exame ginecológico abdominal e pélvico, focado na pesquisa dos locais de dor, e o fisiatra fazia um exame neuromusculoesquelético detalhado e também tinha um questionário, essas pessoas respondiam um questionário da dor. O exame
O exame pélvico avaliava a presença de espasmo na musculatura do assoalho pélvico e o padrão e distribuição da dor pélvica, e o exame neuromusculoesquelético fazia uma avaliação difusa em 13 pares musculares, da coxa até a face, avaliando se tinha alodínia ou hiperalgesia nesses pontos, e também os limiares de dor, a pressão nos pontos gatilhos e nos ligamentos interespinhosos. Eles queriam, então, como desfecho primário, caracterizar a presença e a distribuição de dor e de disfunção miofacial em regiões além da pelve, e como desfechos secundários, eles queriam avaliar a associação entre o padrão de dor pélvica, né, que tipo de padrão essa pessoa tinha, a sensibilização generalizada e o número de áreas dolorosas. Então, dessas 30 pacientes, todas apresentaram espasmo na musculatura do assoalho pélvico, indicando como foco principal da dor. Então, as mulheres referiam que aquele era o foco principal da dor, mas 20 dessas 30 descreviam uma dor focal, e 10 das 30 descreviam uma dor difusa pélvica. Todas demonstraram uma disfunção miofacial generalizada, com pontos gatilhos em mais de 2/3 desses 26 pontos, né, desses 13 pares que foram avaliados. 21 tinham sensibilização torácica, 18 tinham sensibilização lombosacra, 23 tinha cefaleia recorrente grave, 21 tinha dor orofacial. Então, o que eles encontraram? Que as mulheres que tinham dor pélvica difusa tiveram maior probabilidade de sensibilização central generalizada, de sensibilização lombosacra, e de relatar mais de 10 áreas dolorosas. Eles destacaram que a dor pélvica crônica associada à endometriose persiste em algumas mulheres, mesmo após a remoção das lesões e do tratamento hormonal, e eles colocaram que o estudo demonstra que as pacientes frequentemente apresentam disfunção miofacial e sensibilização central, além da dor pélvica por conta de endometriose. Todos os participantes tinham esse espasmo, né, do assoalho pélvico, indicando, né, como elas indicavam como foco principal da dor. Isso sugere para os autores que o espasmo pélvico pode atuar como um gerador de dor, fazendo perpetuação e sensibilização central. E é isso, a conclusão é de que as mulheres com dor pélvica crônica associada à endometriose frequentemente, né, apresenta disfunção miofacial, e que é um achado que pode trazer para a gente a reflexão, né, para a prática clínica, de olhar mais extensivamente para pontos gatilho, né, para sensibilização central, né, e para a disfunção miofacial nas pacientes com endometriose. Nossa, faz muito sentido. Eu nunca tinha visto nenhum artigo associando essas duas situações, mas agora você falando, eu fui lembrando de várias pacientes aqui que têm uma história parecida, né? De tratou endometriose, tá com dor pélvica, aí tratou, continua lá com alguma dor de alguma forma, ou tem a dor pélvica, mas também tem uma dor em outro lugar, tem outras condições. É algo interessante para se incluir aqui como associação, ou direta ou indireta, ou multi-associado, mas faz sentido, bastante sentido. Isso, né? E o assoalho pélvico não deixa de ser uma musculatura, né? A gente está gerando pontos gatilhos em diversos lugares, quem sabe? Uma coisa a se considerar também. Fico imaginando assim, uma correlação ou é causal, assim? Será que na verdade a gente está operando, né, as cordas de violino em volta do útero e na verdade é um ponto gatilho em musculatura pélvica? Exato, acho que é uma boa pergunta de estudo, também me lança essa reflexão, né? Será que esses achados, né, o diagnóstico, né, o aumento de diagnóstico de casos de endometriose e tal, será que a gente está sabendo endereçar bem, né, a quem que a gente vai operar, quem que não, né, quem vai ser... É uma resposta que não temos ainda, né, essa é a verdade.
e talvez a gente esteja realmente tratando ou ambicionando tratar a dor pélvica cirurgicamente, quando na verdade a gente poderia resolver olhando para a disfunção miofascial. Justo. Eu ia falar isso por hoje, mas fui interrompido. É isso por hoje? É isso por hoje. É isso. Até mais. Um abraço.